Não é ruim a sensação de acordar antes das 7 da manhã para ver um jogo lento igual esse, né? É complicado, hein? Croácia e Marrocos, mais um 0 a 0, terceiro já dessa Copa. Vamos lembrar, 2018 a gente só teve um 0 a 0 em toda a Copa do Mundo. Já temos três e ainda estamos na primeira rodada da fase de grupos. Ainda tem 3 jogos hoje, mais 4 amanhã para encerrar a primeira rodada. Então, promete ainda essa Copa do Mundo e mais um jogo bem ruim, né? Vamos ser sinceros, né? O Croácia e Marrocos era para ser um pouquinho melhor, mas no final das contas a gente tem que fazer uma reflexão e entender que o futebol de seleção, né, não vai ser de tão alto nível quanto é o de clubes, porque a gente está falando de seleções, são períodos cíclicos de trabalho, então assim, eles não estão toda hora trabalhando táticas, são poucos períodos do ano que a seleção se reúne, então é difícil você dar um padrão tático organizado. Mas isso não é justificativa para o jogo ruim que a gente teve, né? A Croácia, ela é uma seleção que pode fazer bem mais do que isso, tem bons jogadores, né? Embora a gente tenha que argumentar. E o meio-campo da Croácia, que foi o grande trunfo da Copa de 2018, hoje ele tá numa fase pior, né? O Modric já tá com seus 37 anos, ainda é um baita jogador, mas já tá com 37, ele com 33 era melhor. A gente tem o Brozovic, que também não tá no auge, e o Kovacic, que vive má fase. Então, três jogadores que em 2018 estavam bem melhores e nessa Copa com uma piora, né, seja por fase, seja por idade, entende? A gente vê que a Croácia decai muito de desempenho. O meio-campo é um setor muito importante do campo e hoje a Croácia não teve muito controle do jogo. Teve mais posse, mas isso não quer dizer que teve mais controle. E assim, a gente teve também o fato do Perisic também não estar no seu auge, né? 2018 dele foi bem melhor do que está sendo esse 2022 dele. E assim, a gente tem outros bons jogadores que aposentaram. O Mandzukic em 2018 ainda era um ótimo jogador. A gente tem hoje ali o Kramaric substituindo, né, a função do centroavante e ele não fez lá aquela partida. E no final das contas, né, a gente tem o Marrocos que tem bons jogadores como o Mazraoui, o Hakimi. O Mazraoui até sai machucado, torcer para que ele continue na Copa, mas a gente tem o Mazraoui, o Hakimi, o Ziyech, o Ernest, né? Tem bons jogadores da seleção do Marrocos, mas no final é uma seleção ainda um pouco incompleta e que, na meu ver, inteligentemente joga em transição, porque tem dois bons laterais que conseguem subir bem ao ataque, são bem velozes, então acho que a estratégia certa é o que eles fizeram. E no final das contas foi um jogo que, assim, ficou meio ditado o ritmo, ficou meio previsível e muito por isso ficou extremamente tedioso, porque as seleções sabiam exatamente o que esperar uma das outras e ninguém conseguiu ter muita efetividade de verdade. Tem fora um lance ou outro, né? Acho que a Marrocos foi melhor no segundo tempo, pelo menos naquela parte inicial, conseguiram algumas finalizações, e a Croácia no final do primeiro tempo, quando conseguiu ali exigir uma boa defesa do Bono, mas foi só isso, né? A gente teve aí um jogo chatíssimo, né? Um jogo que mostra que duas seleções que precisam melhorar muito se quiserem alguma coisa nessa Copa. Acho que a Croácia está nitidamente muito abaixo do que estava em 2018. Em 2018, a Croácia era uma seleção que funcionava muito mais, ela fluía muito mais. Essa seleção hoje está muito burocrática e muito pouco objetiva, né? Troca milhares de passes e não consegue ir para o ataque direito, entende? É impressionante. Você tem um trio de meio campo, como eu disse, por mais que, eu reitero, não está no nível que estava em 2018, né? Mas eles não fizeram nada hoje. O Modric hoje, muita gente vai falar que jogou bem, eu acho que o cara teve sorte de não ser expulso. A arbitragem foi muito gentil com o Modric, que fez umas dezenas de faltas hoje. O Kovacic, né? Ele já não está jogando bem desde o início do ano e hoje foi péssimo, né? O Brozovic sumido na partida, então é impressionante. Sem o meio campo, essa Croácia não vai a lugar nenhum. Então se esse trio de meio campo não jogar bem, a Croácia não vai bem. E tem sido muito reflexo nesse período pós a final de 2018. Quando o meio campo joga bem, a Croácia voa. Quando joga mal, a Croácia empaca. E aí foi hoje. O meio campo jogou mal, a Croácia empacou e a gente teve mais um 0 a 0. E também tem o fato de que a Marrocos, né, assim, tirando, como eu disse, esses jogadores mais destaques que estão jogando nas principais ligas, né, tem muito pouco a oferecer ali pelo que tem de resto do elenco e no final das contas acabou esse jogo aí nesse 0 a 0 num grupo que tem a Bélgica e o Canadá, né? É curioso também para ver como Bélgica e Canadá vão desempenhar. A Bélgica é outra seleção que, meu ver, deu passos para trás em relação ao que estava em 2018, não vem jogando um grande futebol e, assim, perdeu muita gente da zaga, né? A zaga de 2018 tinha o Vertonghen muito melhor, tinha o Kompany que já aposentou e hoje é técnico, né? O Kompany hoje é técnico. É até curioso porque ele não é tão velho assim, não. Aí a gente vê uma zaga que regrediu muito e opções no ataque que também declinaram muito. O Romelu Lukaku não é o jogador que era em 2018. Eden
Hazard, poxa, nem se fale, né? Você ainda tem o De Bruyne? Tem o Copenhagen holandês. Nossa, agora você tem o De Ketelaere, você tem ali outros jogadores bons, mas a Bélgica para mim não inspira a mesma confiança que tinha lá em 2018 e 14, quando vivia o auge de suas gerações douradas. Agora, vamos ver o que esse jogo nos aguarda, mas é um grupo da Copa assim que havia uma expectativa interessante pelos destaques individuais que tem, mas coletivamente está me chamando a atenção o nível baixo desse grupo. Talvez o Canadá possa ser a surpresa positiva. Curioso para ver como Afonso Davies e Jonathan David vão jogar hoje, mas esse jogo aí, a gente acordou 7 da manhã para mostrar como a gente é trouxa. Perdemos 2 horas de sono porque nada de muito útil aconteceu nessa partida, um 0-0 que não beneficia nenhuma das duas equipes. No final das contas, o Marrocos até sai um pouco no lucro porque a Croácia, pelos nomes, tenderia a ser um pouco favorita. Mas pelo futebol jogado também não há muito o que se comemorar. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.